situação. Olá, tudo bem? No Em Discussão especial de hoje, vamos falar sobre os medicamentos manipulados, também conhecidos como magistrais, que têm crescido cada vez mais no Brasil e no mundo. Esses remédios são formulados de maneira específica e personalizados de acordo com a necessidade de cada paciente, podendo representar maior eficácia no tratamento. Podem substituir o uso de vários medicamentos para combater o mesmo problema, porque há possibilidade de misturar substâncias. Isso costuma gerar economia para o consumidor. Mas será que os remédios manipulados são melhores que os produzidos industrialmente? É o que vamos avaliar no programa de hoje. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo no estúdio da Rede Alesp a farmacêutica Paula Molari Ábido. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. E para a gente começar, Paula, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho o que é manipulação de medicamentos. Bom, é um sistema de produção, né, de medicamentos. A pessoa traz a receita e ela é preparada individualmente. Então, aquela quantidade para aquele paciente, aquele veículo, é dessa maneira que ele é preparado. E como que é feito, na verdade, a diferença entre os manipulados e os industrializados? Bom, como eu já falei, ele é individualizado, então é feito lote a lote. Cada paciente tem a sua manipulação com aquele lote, é preparado naquele momento. Já o industrializado é feito numa batelada grande, para uma grande população, feito milhões, às vezes, bilhões, no mesmo lote. E para a gente conversar até mais um pouquinho, eu queria que você falasse o dia a dia de uma farmácia de manipulação. Como é que funciona? Bom, normalmente a gente recebe a receita por algum meio eletrônico ou então pessoalmente, que o paciente traz, né? A gente verifica, inclui uma ficha de produção, como a gente costuma falar, né? Que ali vai ter todos os lotes, as quantidades, tudo que o médico pediu. E aí o farmacêutico, ele confere tudo, vê se está tudo em ordem, se não teve nenhuma dose que saiu fora, se o veículo está adequado, se a posologia está ok. Normalmente um medicamento manipulado ele tem uma validade menor, então também a gente tem que olhar para ver se o paciente vai conseguir usar o tempo que ele precisa dentro daquela validade. Daí depois na produção existem diversas fórmulas, né, e diversos veículos e tal. Então, normalmente uma farmácia ela tem laboratórios diferentes, né? Então, laboratório de uso externo, laboratório de xaropes, o laboratório de cápsulas, né? Assim. Você tocou num assunto que eu até ia puxar com você. Como que são produzidas essas cápsulas, por exemplo? A gente compra a cápsula pronta, né? Normalmente, aqui no Brasil, se não me engano, são poucas indústrias que vendem elas vazias, né? E aí elas são feitas com um colóide, né? Normalmente, a mais comum é a gelatinosa, né? Tá. Só que hoje em dia existe assim a vegetal, que é feita com gelatina vegetal, existe cápsula gastroresistente também, que é feita com um tipo de celulose que não desintegra no estômago, né? Desintegra no intestino só. Existe agora, tem uma que é feita um invólucro de tapioca, é bem legal para quem é vegano, ela dissolve super rápido. Olha. Tem uma série de diferenciais hoje em dia, mas o mais comum é a farmácia compra essa cápsula vazia e ela coloca os componentes de acordo com o que o médico pediu.
Você falou num outro assunto também sobre a validade desses medicamentos. Eu, por exemplo, já usei medicamentos manipulados, na verdade, que minha dermatologista me receitou. E não deu tempo mesmo de eu usar todo o frasco. Qual é a sua recomendação no caso, por exemplo, passou a validade, eu realmente não posso mais usar esse medicamento, Paula? Olha, ele tem uma margem de segurança, né? Só que a gente não recomenda fazer isso, né? Então, a gente fala assim, olha, procura usar dentro do que está rotulado, né? Porque, assim, a farmácia, ela tem que te garantir, né? Se você utiliza e, de repente, ocorreu alguma contaminação, alguma reação, você não tem como reclamar depois. Exatamente. Então é importante que não faça uso desse medicamento não depois deve. da validade, né? Após a validade. Outra coisa também que eu queria perguntar para você, até uma curiosidade, por que alguns medicamentos precisam ser conservados na geladeira? Então, depende da substância, ela pode ser sensível à temperatura, né? Ocorre isso muito, por exemplo, com antibiótico, até o industrializado ocorre isso, né? Um antibiótico, às vezes, que você reconstituiu, você recebe ele lá em pó, você tem que completar com água, e aí depois que você fez esse processo, você tem que deixar na geladeira. Então, é comum acontecer isso, né? Normalmente são enzimas dos manipulados, né? Algumas proteínas, alguns produtos que precisam realmente de geladeiras que são termoláveis. E essa combinação de medicamentos, por exemplo, né, de substâncias, vamos dizer assim, como é que é feito? Existe porque eu acho que tem determinados remédios que a gente não pode, de repente, misturar com outros. Como é que é feito isso, Paula? Então, tem todo um processo, né? Uma farmácia de manipulação, ela tem bastante tecnologia e a gente já tem softwares que nos ajudam, tem muita literatura a respeito. Então, quando, por exemplo, o médico ou, sei lá, algum outro profissional prescritor associou coisas que não podem, né, incompatíveis, a gente não adianta, tem que ligar para o médico para separar ou alguma coisa assim. E todos os medicamentos que são, de repente, levados até vocês, precisam de receita ou não? A grande maioria, sim, né? Quando a gente fala de medicamento magistral, normalmente ele precisa ter uma prescrição, né? Já assim, da denominação dele. Existem aqueles oficinais, né, que a gente tem no Brasil, ele ainda é pequeno, esse livro, mas existe um formulário nacional. E aí esse daí é chamado oficinal e aí ele não precisa de receita. Funciona mais ou menos como uma drogaria. O que você vê ali fora, que você pode comprar fora do balcão, é porque ali não precisa de receita. O que está atrás do balcão, que tem aquela tarjinha vermelha, é porque precisa. Então, funciona mais ou menos assim. Mas para a gente também tem uma restrição que, mesmo os que não são tarjados, precisa de uma receita, que pode ser o próprio farmacêutico que faz. Entendi. E como que é a relação de vocês farmacêuticos com os médicos? Porque o que acontece muito, e eu já presenciei, é do farmacêutico às vezes não entender, por exemplo, a letra do médico, né, na receita. Como é que é essa relação entre vocês?
Assim, ela está evoluindo muito, né? Inclusive, assim, hoje em dia, as equipes multiprofissionais, elas são muito importantes dentro de um hospital, de um serviço de saúde. Então, antigamente existia mais, assim, uma certa barreira de ligar para o médico e tal. Hoje em dia, não. A gente liga direto se a gente não entende, né? E a receptividade é muito boa, eles consideram que a gente está ajudando, né? Então, eles, nossa, ainda bem que você ligou, tal, porque às vezes é um pontinho que esqueceu, às vezes realmente está ilegível, né? Às vezes é um medicamento novo que ele colocou uma grafia que ele esqueceu, sei lá. Enfim, é uma relação muito profissional e de respeito. E precisa ter, né, Paula? E eu queria também saber, na hora que a pessoa vai procurar uma farmácia de manipulação, como é que quais os itens importantes que ela precisa destacar, por exemplo, na hora dessa procura? Olha, assim, eu acho que seria legal ela ver se está o farmacêutico presente, né? Se a farmácia ela é bem transparente na hora dela falar, olha, eu consigo fazer, eu não consigo, se ali tem todas as licenças e aquela coisa mais óbvia, né? Mais que você vê. A higiene do lugar, né? Tudo isso, toda farmácia tem que ter, então esse farmacêutico tem que ter ela tem vários estabelecimentos em São Paulo, tem que ter isso, né? Mas tem que ter um quadro com tudo, né? Quando dedetizou, qual é o farmacêutico responsável, a licença, tem que ter um quadro à vista do público. Precisa seguir essas normas, né? Então, se a pessoa realmente não conhece e tal, é melhor ir um pouquinho por esse caminho que eu acho que não vai ter problema. E outra coisa, Paula, os remédios manipulados, eles são mais indicados para pacientes que de repente têm algum tipo de alergia ou não? Isso indifere? Sim, isso são mais indicados, porque você pode pedir um medicamento ou um cosmético completamente sem conservante, você pode pedir sem lactose, sem glúten, sem nenhum corante. Inúmeros casos você consegue atender porque é feito personalizado, né? E aquele negócio do prazo de validade ser menor também, uma indústria muitas vezes ela não consegue, né? Porque acaba que ela está fazendo para uma grande população, precisa de um prazo de prateleira maior, então não consegue fazer algo assim tão diferenciado. E qualquer medicamento ele pode ser manipulado? Porque assim, na verdade, eu vejo que muitas pessoas não usam medicamentos industrializados, né? Então, tem gente que eu vejo que, de repente, manda fazer todos os seus remédios na farmácia de manipulação. Isso pode ou não? Assim, tem alguns casos que a gente é mais adequado a pessoa usar o industrializado, porque ele está lá mais à mão, ao contrário do que a gente pensa, não, o manipulado ele não é algo assim que é mais barato, né? Ele, na verdade, ele foi feito personalizado, tudo, então é mais para essa necessidade. Se você tem uma patologia comum, uma coisa mais simples, não tem por que você ir lá esperar para mandar fazer, entendeu? Então, são diferentes mesmo, são medicamentos, mas para cada um tem uma função realmente.
E eles acabam sendo, os manipulados, né, acabam sendo mais eficazes do que os industrializados ou não? Então, depende realmente da situação, acaba tendo melhor eficácia, né? Assim, por exemplo, a gente tem estudos que falam que se você cortar o comprimido, por exemplo, o comprimido é de 10, o seu médico mandou tomar 5 miligramas e você vai partir. A gente tem estudos já de que o comprimido não é uniforme. Entende? Então, nesse caso, por exemplo, é melhor você mandar manipular, porque vai ter os 5 mesmo. Ou né? seja, não é porque você corta o medicamento que você vai Você ter os 5, porque às vezes pode Isso é ser que importante. ali na mistura acaba ficando um pouco mais de um lado do que do outro, né? Então, assim, tem situações que realmente você tem que recorrer ao manipulado, porque você vai ter uma precisão maior, tal. A gente também tem, assim, criança, né, idoso, às vezes não consegue engolir, então, ou às vezes, sei lá, tem uma má absorção com um comprimido que já existe, então o líquido realmente é melhor. Então, nessas questões, são esses casos que realmente ele é mais eficaz. Perfeito. E você acha, na sua opinião, Paula, que o setor ele está em constante transformação, desenvolvimento? Sim, está. Assim, acredito assim que nos últimos 15, 20 anos a farmácia de manipulação ela não só cresceu, como ela se profissionalizou muito, né? Então a gente tem recursos hoje de equipamentos e de tecnologia realmente de primeiro mundo. E qual a importância, Paula, do profissional ele tá se atualizando sempre? Porque eu acho que isso acaba sendo até um diferencial também. Sim, com certeza. Como eu te falei, você perguntou se está em constante transformação, é isso, né? Então, é muito importante o profissional estar ali, sempre buscando essas técnicas novas, né? Nós temos formas farmacêuticas novas hoje em dia, que a farmácia de manipulação ela acaba sendo uma pioneira em algumas coisas nesse sentido. E são cursos, Paula? Você consegue explicar? São cursos? Como é que é feita essa profissionalização? Olha, a gente tem alguns congressos grandes da área, né? A gente tem alguns cursos e se você falar assim, olha, um curso de farmácia magistral ou uma extensão, ou uma pós-graduação, um MBA em farmácia magistral, é bem amplo, né? Então, o mais seria assim, um profissional se especializar na oncologia, na dermatologia ou na Isso faz toda a cosmetologia. Porque acho que é como outras especialidades, né? Que você tem, assim, muitas técnicas tal específicas daquilo para você considerar uma coisa tão ampla. E qualquer pessoa pode abrir uma farmácia de manipulação ou, por exemplo, só um farmacêutico quem pode abrir? Não, o empresário ele não precisa ser farmacêutico, mas ele vai ter que ter um farmacêutico responsável, né? E assim, eu também já falo que assim, um farmacêutico só não dá conta, não porque é bastante, muitas exigências, né? Saúde tem que ter essa exigência mesmo. Então, tem a farmácia de manipulação, ela é como se fosse uma pequena indústria, né? Então, ela tem, assim, acho que 90% das exigências que uma indústria farmacêutica tem na manipulação naquele pequenininho. Então,
É bastante coisa para um farmacêutico. E você pode dar exemplo aqui, porque você é uma empreendedora da área também, né? Sim. Além de farmacêutica, você abriu a sua própria farmácia de manipulação. Conta um pouquinho pra gente como que foi esse início para você. Bom, a farmácia tem 33 anos, né? Eu montei logo depois que, 1 ano e meio, mais ou menos, depois que eu me formei. Eu fui trabalhar antes com um farmacêutico que era bem pioneiro no setor. E ele já se encantou comigo, tudo, e aí ele falou assim, você tem interesse e tal, então a gente montou junto, ele e a minha irmã. E aí a farmácia ainda está no mesmo ponto até hoje, e aí, aí ele me ajudou muito com o know-how, né, em 86, quando a gente abriu, tinha muita dificuldade de insumos, né? Então, como eram os mesmos fornecedores da indústria, às vezes você tinha que comprar de grande volume, ou às vezes não tinha. Era uma situação assim, que realmente ele foi pioneiro e eu diria assim que a gente pegou como se fosse uma segunda geração, assim, mas também com essas dificuldades ainda. Que são os desafios, né? Isso que eu até ia te perguntar. Algum momento você pensou em desistir? Não, teve momentos bem difíceis assim, mas que no começo, assim, quando você é novo, você não tem essa de desistir, assim, você vai meio como se fosse uma festa, assim, né? Você vai indo, né? A gente pegou bastante, nos anos 80, né? A gente pegou, assim, um monte de plano econômico, né? Em 87 já era o plano cruzado, a gente tinha acabado de abrir. Ou seja, enfim, vocês pegaram essa época também, né? É, bem confusa tudo, mas aí a gente vai com garra, com cuidado. Tem coisas que a gente fez desde da fundação que a gente mantém até hoje. Então, a minha irmã sempre tinha uma preocupação muito grande com o paciente, né? Então, mesmo sem ter programa, né? Sem ter software para controlar, a gente fazia umas fichinhas para poder anotar todos os medicamentos daquele paciente, para ele poder ter um histórico do que ele estava fazendo. Ou seja, vocês já tinham tudo que o paciente utilizou de medicamentos ali registrado. Caramba! E você acha, Paula, se você conseguiria descrever para a gente qual foi aí a sua maior conquista até aqui? Eu não sei, eu acho que a própria farmácia mesmo, né? Ela... Quantos anos? 30? Tem 33, 33. Né? Eu acho que assim, a gente conseguiu formar também muitas pessoas, né? Então, a mão de obra para o nosso ramo é muito difícil, então você tem que pegar, às vezes a pessoa até tem um curso de técnico de farmácia, de auxiliar, mas não tem aquela formação, não tem assim aquilo que precisa para exercer a profissão, né? Então a gente forma a pessoa, ensina, e isso é muito gratificante mesmo. Com certeza. E se você pudesse dar assim uma dica para quem está começando de repente nesse ramo, qual dica você deixaria aqui para essas pessoas? Eu acho que formatar bem o que vai fazer, né? Poder tentar
na parte de empresarial, tentar fazer um plano de negócio direitinho, escolher um ponto legal, sabe? Uma coisa assim, um pouquinho mais pensada do que se arrojar, porque são muitas exigências e acaba que o investimento não é assim uma coisa muito banal, né? Então, Sim. não é para entrar com seriedade e acho que fazendo Os dois pés no chão. Os dois pés, eu acho que dá certo. Dá certo. Paula, eu queria agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada por você esclarecer algumas dúvidas aqui pra gente, porque teria muito mais, né? A gente sabe que o nosso tempo é curto, mas muito obrigada pela sua presença e parabéns. Obrigada. O programa em discussão especial de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse e outros programas da Rede Alesp, é só acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima, tchau!